Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? A gente vai agora revisar um pouquinho a respeito do sistema respiratório. Uma parte que acaba aparecendo principalmente associada ao sistema circulatório, como eu citei no vídeo anterior, a relação deles no transporte de gases. A parte estrutural do sistema respiratório acaba aparecendo mais nas questões de reino animal. Daí, de forma mais específica para cada um dos filos ou a evolução dele no grupo dos vertebrados. Mas aí discutimos mais adiante, certo? Então organiza o teu material, organiza o teu canto de estudos, pega a tua água, teu mate, teu café, o teu ha-ha-ha e depois da vinheta, vem comigo e vamos tocar ali ficha. Eu quero te apresentar aqui nesse primeiro momento a composição do nosso aparelho respiratório, aonde ele pode ser dividido de várias formas, mas na anatomia a gente vai dividir em duas porções, o sistema de condução e o sistema de respiração. Aonde o sistema de condução vai ser composto pelo nosso nariz, pela nossa boca, pelas fossas nasais, pela faringe, pela laringe, brônquios e bronquíolos. Todas essas estruturas atuam diretamente no fluxo dos gases entre o ambiente, a atmosfera, e o sistema de respiração, que vai ser composto pelos nossos pulmões e pelos alvéolos pulmonares. Já faz uma observação aí no teu material, destaca que os alvéolos são dados como a unidade funcional do sistema respiratório. Isso porque eles são os grandes responsáveis por promover todas as trocas de gases entre o sangue e os pulmões. Então toda a troca com o ambiente é realizada pelos alvéolos, certo? E aí te chama a atenção só nessa porção mais específica da imagem, tu pode observar ali em azul a região da traqueia. Essa traqueia, que é uma estrutura formada por anéis cartilaginosos, o que mantém ela sempre aberta, permitindo o fluxo de gás, vai chegar um momento que essa traqueia vai se ramificar em dois brônquios, o brônquio direito, o brônquio esquerdo, que acabam se introduzindo nos pulmões. E no interior dos pulmões, esses brônquios se ramificam, formando os chamados bronquíolos. E esses bronquíolos vão se ramificar formando os alvéolos. E aí todo o conjunto de bronquíolos e de alvéolos no interior de um pulmão formam o que a gente chama de árvore respiratória. Aqui eu quero aproveitar para brincar com alguns conceitos interessantes, né? Quando a gente fala de asma e bronquite, ou bronquiolite, esses termos com certeza tu já ouviu falar. Sabe qual é a diferença? Asma é uma resposta alérgica, tá? Já bronquite e bronquiolite são respostas inflamatórias. Então, asma é uma resposta alérgica. Bronquite e bronquiolite são respostas inflamatórias. Bronquite é uma resposta inflamatória nos brônquios, bronquiolite, uma resposta inflamatória nos bronquíolos. Seja pela resposta alérgica ou pela resposta inflamatória, o que acontece é que a gente reduz o calibre desses elementos, dos brônquios e bronquíolos. E reduzindo o calibre, a gente reduz o fluxo de gases. Por isso aquele desconforto respiratório, por isso a baixa oxigenação também do nosso sangue, tá? Tu acaba reduzindo o fluxo de gases entre o sistema de condução e os teus pulmões. Beleza? Vale a pena a gente aproveitar um pouquinho essa imagem para trabalhar essa parte. E outro ponto super importante aqui para a gente são os chamados movimentos respiratórios, aonde tem conceitos bem interessantes, ó. Quando a gente falar em ventilação pulmonar, a gente está falando simplesmente no fluxo de gases entre a atmosfera e o interior dos teus pulmões. Então, quando a gente quer promover uma ventilação mecânica, a gente quer manter esse fluxo de gases do ambiente para o interior dos pulmões, do interior dos pulmões para o ambiente.
Agora, durante o período de pandemia, se falou muito em ventilação mecânica, né? Então, se o organismo não está conseguindo promover esse fluxo de forma natural, a gente faz isso por uma forma mecânica, uma forma exógena. Tudo bem? A gente induz isso. Mas, naturalmente, o nosso organismo consegue fazer isso a partir dos chamados movimentos respiratórios. E aí só te peço atenção. Um movimento respiratório é composto pelo ato de inspirar, que é tu levar o ar para o interior dos teus pulmões, e pelo ato de expirar, que é eliminar o ar dos teus pulmões. Então, se tu só inspirar, tu não está fazendo um movimento respiratório. Ou, se tu só expirar, tu não está fazendo um movimento respiratório. O movimento respiratório é composto por inspirar e expirar. Então, a entrada e saída de gases compõem um movimento respiratório. E esse movimento é promovido pelos nossos músculos respiratórios. O diafragma, que está localizado aqui na região abdominal, e pelos músculos intercostais, que ficam entre as nossas costelas. E aí é super importante para a prova tu saber o que acontece durante uma inspiração e durante a expiração. Então a gente começa falando aqui pela inspiração, que é levar o ar para o interior dos pulmões. Para que isso aconteça, a gente vai ter a contração da musculatura respiratória. Eu tenho a contração dos músculos intercostais e a contração do meu diafragma. Qual é o benefício da contração dessa musculatura? Eu vou conseguir aumentar o volume da minha caixa torácica e isso vai diminuir a pressão nos meus pulmões. E quando eu crio uma diferença de pressão entre os pulmões e a atmosfera, é que eu tenho o fluxo de gases. Então essa diminuição de pressão pulmonar é o que faz o ar entrar. Tudo bem? Então, na inspiração eu tenho contração de musculatura respiratória, aumento de volume da caixa torácica, diminuição de pressão pulmonar. Acontecem as trocas gasosas e aí nós vamos ter o processo de expiração. Vou eliminar o ar para o ambiente. Para isso, a minha musculatura respiratória vai sofrer um relaxamento. Qual a consequência desse relaxamento da musculatura? Diminui o volume da minha caixa torácica e diminuindo esse volume, eu aumento a pressão nos meus pulmões. Aumentando a pressão nos pulmões, isso faz com que o ar seja eliminado para o ambiente. Certo? Tranquilo? Então, o ato de inspirar e de expirar compõe um movimento respiratório. E agora, para a gente fechar, trabalhar o transporte de gases. Merece uma boa atenção aí no teu estudo. Iniciamos pelo transporte de oxigênio, que é realizado basicamente pelas nossas hemácias, pelos glóbulos vermelhos. Lembra que no interior das hemácias nós temos uma proteína chamada de hemoglobina. E cerca de 98% do nosso oxigênio é transportado associado à hemoglobina presente nas nossas hemácias. Na hemoglobina a gente tem a presença do ferro, que tem afinidade com o oxigênio. Então, quando se junta a hemoglobina com o oxigênio, se forma um complexo chamado de oxihemoglobina. Chama a atenção que o ferro e o oxigênio têm uma afinidade, mas essa afinidade ela é fraca, ela é instável. Uma pequena variação de pH no teu sangue já quebra essa relação. Tudo bem? Tranquilo? E essa hemoglobina é super importante no transporte de oxigênio, porque o oxigênio ele não é solúvel em água, né? Então, o transporte dele dissolvido pelo plasma sanguíneo não é muito eficaz. Então, por isso, nós somos extremamente dependentes de hemoglobina, de hemácias, para esse transporte. Certo? Por isso, uma pessoa com anemia, ela tem um transporte de oxigênio reduzido.
Porque a anemia tu reduz quantidade de hemácias, reduz quantidade de hemoglobina, o transporte de oxigênio fica deficiente e isso acaba limitando a tua atividade metabólica. Já o transporte do CO2 também é dependente das hemácias. Só que olha só, 95% do CO2, do gás carbônico, é transportado a partir das hemácias. Só que tem um detalhe. Desses 95%, 25% é associado à hemoglobina. O CO2 também tem afinidade com o ferro da hemoglobina. Uma afinidade fraca, uma afinidade instável, mas quando se ligam, formam um complexo chamado de carbohemoglobina. Esse carbohemoglobina pode aparecer com um Hzinho ali, depois do carbo, né? Mas não vai fazer diferença. Só que tem um detalhe. O CO2 tem propriedade ácida. E quando ele se dissolve em água, forma ácidos carbônicos, o que pode acidificar o teu sangue. Então a gente tem uma estratégia para evitar isso. E por isso boa parte desse CO2, lá nas suas hemácias, vai ser convertido em bicarbonato. O CO2 vai ser convertido até bicarbonato como um sistema de tamponamento, para manter um equilíbrio de pH. E aí tem uma enzima que a URGS já cobrou diversas vezes, já citou diversas vezes, que atua nessa transformação do CO2 até bicarbonato, que é a anidrase carbônica. Quem produz essa enzima é as nossas hemácias. Por isso, bem importante de tu lembrar. Tá bem? E os outros cerca de 5% do CO2 aí são transportados dissolvido no plasma sanguíneo. Beleza? Uma coisa que a prova pode cobrar da gente ainda nesse transporte de gases, aproveitando as situações que nós temos aí, é o transporte do monóxido de carbono. Tanto o transporte de monóxido de carbono, quanto nitratos e até mesmo o cianeto, são transportes que acabam acontecendo pela ação da hemoglobina, só que monóxido de carbono, nitratos e cianeto têm uma ligação muito forte, uma ligação muito estável com o ferro. Isso significa que se ligam e não soltam mais. Então, quando a gente tem um incêndio, quando a gente tem uma queimada, por exemplo, e a liberação desses elementos, principalmente um monóxido de carbono, por que a pessoa morre intoxicada? Morre por asfixia? Porque o CO2 acaba ocupando as hemácias, acaba ocupando as hemoglobinas daquele indivíduo e o transporte de oxigênio fica deficiente, tá? Então vem a ligação altamente estável aqui, que é importante de tu lembrar para todos esses elementos. Certo, pessoal? Tranquilo? Então aqui a gente encerra a nossa revisão de sistema respiratório. Dá uma boa lida no nosso material que eu tenho certeza que vai te ajudar até para enxergar nas questões como tudo isso vai estar sendo cobrado de vocês. Tá bem? Obrigado pela tua atenção, te desejo um ótimo estudo e eu te espero, é claro, na nossa próxima aula. Tchau, tchau!